Graças e paz, amados, boa noite. Que Deus, nessa noite, ministre no teu coração, você que vai nos assistir, você que está aqui, que poderosamente o Senhor fale na sua vida e ministre a sua palavra e os seus louvores. Eu queria que você se colocasse em pé, e se você está aqui, você tem motivos para agradecer, né? Como eu tenho, e eu tenho certeza que nós podemos nessa noite, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que a gente tem, apesar de todas as coisas que a gente tem passado, a gente pode agradecer ao Senhor pelo privilégio. Então feche teus olhos, vamos orar, engrandecer o nome do Senhor. Pai Santo, amado Deus, nós exaltamos o teu nome e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e não há outro além do Senhor. Quero te agradecer, Deus, pelo dia de trabalho, pela agitação que tivemos. Ó Pai, cada um nas suas atividades, cada um cuidando daquilo que o Senhor deu, Deus, para a gente no dia de hoje, mas pela oportunidade também, Senhor, de estarmos aqui. Ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na sua casa. E que nessa noite não seja diferente. Seja tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo, seja tudo conduzido pelo Senhor, e que os louvores falem forte, ó Deus, ao nosso coração, ó Deus, que a palavra ministrada, ó Deus, também ministre, ó Deus, ao nosso coração, e tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para engrandecimento do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vinda dos meus irmãos aqui. Abençoe aqueles que não poderão estar. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão em dificuldades nesse momento. Ó Deus, que o Senhor venha entrar com providência. Ó Deus, abençoar a vida da nossa irmã Maria de Lourdes. Toma em Tuas mãos. A vida da nossa irmã Maria da Penha. Ó Deus, toma em Tuas mãos. Abençoe Tuas filhas. Tuas filhas, ó Deus, estão necessitadas de uma intervenção do Senhor. E nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Nós cremos no Deus que pode mudar toda a história, abençoar essas vidas e trazê-las de volta, ó Deus, ao nosso convívio. Senhor, cuida, abençoe, ó Deus, poderosamente, cuida das famílias, cuida da família também lutada, da nossa diaconisa Denilda, que o Senhor recolheu, que o Senhor venha abençoar os filhos, os netos, ó Deus, e trazer o conforto, o consolo do Teu Espírito Santo. Nesse momento, ser conosco, fica conosco nesse lugar, e ministre, ó Deus, na nossa vida. Nós oramos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 10, verso de 1 a 7. E como eu costumo já fazer, né, aproveito o texto da mensagem para trazer um texto que tem a ver com a mensagem. Então não fique triste não, que eu já aproveito logo, você já entra logo pensando que mensagem que o pastor vai pregar, entendeu? Então diz assim, Atos capítulo 10, verso de 1 a verso 7. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. E vamos continuar até o versículo 16? No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar.
Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para os céus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor nessa noite, e você vai ter nesse momento a oportunidade de adorar o Senhor com a tua vida, com a tua alma, com o teu coração, que nada venha atrapalhar o teu louvor nessa noite, que você se ligue com os céus para a glória do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Vamos estar glorificando ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas canções.
Nesse momento, o nosso irmão Renato vai estar com a oportunidade de adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, esse louvor que eu vou estar cantando agora é um louvor de conversão, né? Eu acho que é um momento marcante para todos nós na nossa vida, né? O momento mais marcante da nossa vida, eu acho que sem medo de errar, é o momento da nossa conversão, não é verdade? É quando conhecemos nosso Senhor, porque é uma mudança de vida. Então, esse louvor vai estar falando sobre isso, desse cantor, que acho que nem os antigos aqui não vai lembrar muito, Luiz de Carvalho, um dos pioneiros, né, da música evangélica, que já está descansando no Senhor, mas que fala muito no meu coração. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Foi em uma noite chuvosa, saí procurando a morte, nada pra mim dava certo, eu precisava ser forte. Naquela chuva tão fria, no meio da escuridão, uma igrejinha de tábua me despertou a atenção. Quem estava ali estava orando. Pedi que orassem por mim. Era uma igreja tão pobre, nunca vi tão pobre assim. Eles clamavam a Deus que derramasse o poder. Me aproximei da igrejinha para também receber. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus que nos salvou, que nos libertou, Senhor. Mesmo num lugar tão humilde como falou nesse louvor, mas é o momento mais rico. Aleluia. Senti um grande desejo de servir ao Senhor, andando ao lado de Cristo. Não sinto frio nem calor. Mandei chamar o pastor, por ele fui batizado. Na morte eu não penso mais, por ter Jesus aceitado. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, Jesus. Estava falando de conversão. Daqui a pouco eu vou pregar sobre conversão, né? E aí eu estava escolhendo um louvor também. E nós vamos cantar também 37 do cantor. Enquanto isso, você vai ter a oportunidade de ofertar na casa do Senhor também nessa noite. Isso. Amor glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria e os anjos sim em harmonia.
que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e segredou-me a gente, de agora em diante és meu. Tal meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Amém. Pai querido, Pai de amor, te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Deus, por esse dia, Senhor, pelas tuas misericórdias, ó Pai, ter nos alcançado, pelos muitos livramentos, Deus, que muitas vezes não vemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Nossa gratidão é somente para Ti, ó Deus. Agora, ó Pai, eis aí os Teus servos que puderam ofertar na Tua casa e dizimar. Ó Deus. Só possa, Deus, suprir a sua necessidade conforme a Tua vontade, Senhor. Também, ó Pai, queremos entregar em Tuas mãos Teu servo, o pastor Paulo Ricardo. Usa o mesmo, Deus, para que possa falar a Tua igreja, que possamos sair daqui esta noite fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. Eu Te louvo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 10. Então vocês vão entender. Cadê a irmã Beth? A irmã Beth. Falei, irmã Beth, está tudo batendo hoje, né? Começou falando de conversão e vamos falar de conversão. Atos capítulo 10, verso 34 até o verso 48. Isso. Atos capítulo 10. Eu tenho falado domingo de manhã, mas esse aqui é um texto que preguei no último domingo, né? Encerramento de missões lá na Igreja Batista Triunfal em Belford Roxo, né? O pessoal já estava me convidando há muito tempo, e aí eu não consegui fugir, né? Mas é uma alegria muito grande pregar lá. Eu estava com saudade já da igreja já, eu falei para a Sheila, agora está na minha igreja. Mas Deus assim permitiu a gente ser convidado. E aí eu ministrei esse texto lá. Eu estava com a mensagem que eu ia ministrar quarta-feira passada, e eu tinha convidado o Fábio falou, então vou pregar essa quarta-feira, mas Deus ardeu no meu coração de pregar essa mensagem aqui que eu preguei domingo, pregar aqui hoje também. Né? Eu estava falando com a Sheila, eu falei, cara, a mensagem Deus tem me perturbado, né? Colocado coisa na minha cabeça para pregar essa mensagem de quarta-feira. E aí eu estou vendo aqui, aí canta um louvor de conversão, canta outro de conversão, Renato canta de conversão, falei, então a gente tem que cantar um de conversão também, então vamos falar de conversão, certo? Amém? Vamos falar da igreja que converte as pessoas, da igreja que cumpre a sua missão. Vamos falar da vida de Cornélio nessa noite, para a glória do Senhor. Diz assim, então Pedro começou a falar, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele faz na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles os mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns
dias. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Que o Senhor aplique, ó Deus, aos nossos corações, que o Senhor ministre. E muito obrigado porque o Senhor já tem falado conosco sobre conversões, sobre salvação de vidas. Ó Deus, que nessa noite o Senhor continue a ministrar na vida da tua igreja, para a tua honra e tua glória te oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Eu queria falar sobre uma igreja que tem uma missão dada por Deus. Missão essa que nós falamos muito. Mas que é uma missão que Cristo nos deu. Nós olhamos o texto de Mateus capítulo 28, verso 19 a 20. Cristo fala para nós: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós olhamos para isso e vemos esse texto de Atos capítulo 10, nós sabemos que a missão é dada por Cristo à igreja. E nós não temos noção, muitas vezes, do que significa essa missão. Irmãos, uma coisa muito clara, essa missão, por exemplo, ela não é uma missão que nós falamos, uma missão de paz. Ela é uma missão que traz salvação, vai além de paz. Você pode, por exemplo, pegar um presidente de uma nação e chamá-lo para ele ir a conversar com outro presidente para que haja uma paz em certo conflito armado. Por exemplo, nós estamos passando ainda por vários conflitos. E aquele presidente vai lá e conversa com um, depois conversa com outro, e de repente levanta-se uma bandeira branca e diz: ó, tem uma paz, acabou-se o conflito armado. Mas quando nós falamos da missão que a igreja tem, a gente às vezes não tem noção do que isso produz em uma família, o que isso produz numa sociedade. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para a vida de Cornélio. E quem era Cornélio? A Bíblia diz que Cornélio ele era um centurião. Ele cuidava de 100 soldados romanos e da chamada guarda italiana, companhia italiana. A palavra do Senhor diz que esse Cornélio também, ele era um homem piedoso e temente a Deus. É muito interessante. O cara não era crente, o cara não era judeu, mas ele era piedoso e temente a Deus. A Bíblia vai dizer depois, e ele fala, que ele estava orando às 3 horas da tarde, ou seja, no mesmo costume dos judeus. Mas tinha uma coisa que ainda não tinha acontecido na vida de Cornélio e na vida da sua família. A entrega a Jesus. A conversão não tinha acontecido. Porque você pode olhar e ver pessoas como Cornélio nesse mundo. Pessoas que vão lá, fazem as suas orações, que não têm um relacionamento com Cristo, mas são pessoas boas, que vão lá e oram, fazem a oração do Pai Nosso, como Jesus Cristo ensinou. E pastor, estão errados? Não, não estão errados. Porque você vai buscar o Deus que você acha que você tem. A verdade é essa. Mas todas essas pessoas precisam passar por Cristo para ter uma conversão. Porque senão é só um título. Senão é só uma pessoa que é temente. E você vai ver um monte de Cornélios aí na vida. Pessoas boas, pessoas que dão bom dia, pessoas que se tratam bem, pessoas que são melhores crentes do que às vezes os crentes. Pessoas que são mais tementes que muitos crentes. Pessoas que oram mais do que muitos crentes. Cornélio era um cara desse, assim, um cara bom. Mas ainda tinha uma coisa para acontecer na vida de Cornélio: a conversão, a entrega. Mas uma coisa muito interessante: Cristo se revela a ele, mas usa uma igreja. Cristo chama Cornélio,
A palavra do Senhor diz que Cornélio, o anjo do Senhor, aparece a Cornélio, mas é interessante que não foi o anjo do Senhor que pregou a palavra. Cristo levanta uma igreja para que a conversão na vida de Cornélio acontecesse, para que a vida de Cornélio fosse mudada. Então, quando nós olhamos para isso, eu começo a entender que ele era um homem reconhecido como bom, ele dava suas esmolas, fazia suas orações, Deus via sinceridade naquele coração, mas ainda lhe faltava alguma coisa. E essa alguma coisa que falta estava com uma igreja. A palavra, a conversão, a mudança, a transformação, a pregação que iria transformar a vida de Cornélio estava com uma igreja. Porque os anjos queriam fazer. Cristo levanta uma igreja. Aí eu fico olhando, pensando que a igreja às vezes esqueceu da sua missão. E ela não tem noção do que isso pode acontecer, que isso pode ocorrer, que pode ocorrer na vida de uma família quando ela se coloca à disposição. Ela não tem noção quando ela vai com uma palavra e ministra uma palavra. Muitas vezes nós não temos noção daquilo que Deus nos deu nas mãos. É por isso que o apóstolo Paulo fala que temos um tesouro em vasos de barro. A preciosidade está conosco, está com a igreja. E aí, quando eu olho para essa igreja, eu quero destacar algumas coisas muito interessantes que eu vi que Deus mostrou nesse texto com relação a Pedro. Esse Pedro que nós muitas vezes lembramos dele, quando eu falo Pedro, provavelmente a primeira coisa que você lembrou dele foi quando ele negou a Cristo. A primeira coisa, talvez, que você tenha lembrado aí, é Pedro negou a Jesus. Mas esse Pedro que Deus levantou, esse Pedro que Cristo levantou, esse Pedro que foi ser usado por Cristo. E eu quero destacar alguns princípios desse momento que eu vi e percebi de uma igreja em que Cristo quer usar para salvar vidas, salvar famílias. A primeira coisa, versículo 34. Então Pedro começou a falar. Primeira coisa que quando você chega nesse versículo 34, você precisa entender, é que essa igreja, ela precisa estar disponível para Deus. Ela precisa estar disponível para Deus usá-la. Disponibilidade quer dizer estado ou qualidade de aquele que está disponível. Qualidade de quem se acha aberto para ser usado ou para receber influência externa. Aquele que está disponível para receber uma orientação e fazer algo. Isso chama-se disponibilidade. Uma igreja em que salva vidas, uma igreja que prega o seu evangelho de Cristo, é uma igreja disponível. Isso anda junto com a vida de Pedro. Isso tem que andar junto com a nossa vida. Quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus termina a sua tentação no deserto, e ele chega, uma das primeiras pessoas que ele chama a Pedro. Ele diz assim: Pedro, segue-me e farei de você pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro larga tudo. Aí você continua. Você olha para a história de Pedro, por exemplo. Pedro, o que os homens dizem quem eu sou? Pedro chega assim, coloca a sua cara a tapa. Uma coisa que é interessante, a igreja não foi chamada para ficar por trás. A igreja não foi chamada para ficar nos bastidores. Pedro me ensina isso, a Bíblia me ensina na vida de Pedro isso. Senhor, os homens dizem que o Senhor, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias. E vocês, o que vocês dizem? Ah, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo.
E aí Jesus diz naquele momento, em Mateus capítulo 16, verso 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a afirmação que você fez, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Teve uma coisa também, um momento também, que Jesus estava andando sobre as águas, e ele falou assim, se é o Senhor mesmo, faça eu ir. E aí a gente só fala quando ele cai. Mas o cara estava lá. Mas o cara estava disponível. Quando nós falamos, por exemplo, de uma igreja disponível, é uma igreja que não tem mais desculpa com o negócio de tempo. Porque você arruma tempo. Porque você se lança para aquilo que você quer. A gente olha assim, poxa, meu tempo está apertado de um lado para o outro. Mas quando você fala para Deus, será que nós estamos disponíveis mesmo? Será que nós estamos lançando as nossas vidas para Cristo mesmo? Quando nós olhamos para essa igreja, a Bíblia diz que é um Pedro. E aí quando você olha para um texto anterior a esse de Atos capítulo 10, você vai ver Pedro aonde? Em Jope, fazendo o quê? Ressuscitando uma irmã chamada Dorcas. Pedro estava onde? Fazendo a obra do Senhor. A gente hoje precisa estar disponível. Aí você fala assim, pô, pastor, Pedro está disponível em alguns pontos? Volta para Atos capítulo 3. Volta para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Senhores, Judas foi separado, mas Judas errou o caminho, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa escolher um. Quem estava na frente? Pedro. Na hora quando você fala, por exemplo, que o Espírito Santo desce sobre a igreja, em Atos capítulo 2, quem é que está pregando a palavra? Pedro. Em Atos capítulo 3, quem é que está indo ao templo orar? Pedro. Pedro e João. Quem é que está preso? Em Atos capítulo 4? Pedro. Então, quando nós olhamos para esse momento na vida de Cornélio, teve uma igreja disponível. Uma igreja que não se omitiu no ID. Uma igreja que não se omitiu em se lançar para Deus. E aí você não parou para pensar ainda, talvez? Você já parou para pensar o que Deus pode fazer com uma pessoa, através de uma pessoa que se lança na mão dele para fazer a sua obra? Você já parou para pensar? Moody vai dizer o seguinte, ele disse assim, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por um homem, por uma mulher totalmente consagrado a Ele. Quando a gente se lança, o que Deus pode fazer conosco e através de nós? Precisamos estar disponíveis para esse Deus. Não temos mais tempo para dizer que nós não temos tempo. Nós não temos mais tempo para dizer que nós não temos mais tempo porque a gente tem outras prioridades. A prioridade hoje é salvar vidas. O tempo está se findando. Jesus está voltando, o tempo está se findando, a igreja precisa se movimentar em salvar vidas, a igreja precisa estar cuidando de salvar vidas. A gente precisa aprender a se preocupar mais em salvar vidas do que com qualquer outra coisa. E para isso nós precisamos estar disponível. Como Cristo usou Pedro, Ele pode usar a tua vida nessa noite para salvar alguém e mudar a história de alguém. Como Ele, precisamos estar disponíveis para sermos usados por esse Deus. Agora, segundo ponto, eu vejo nessa igreja uma preparação. Versículo 35. Quando nós olhamos para esse versículo 35, é interessante, né? Aí nós falamos assim, pastor, a igreja precisa estar preparada. E quando digo preparo, não tem nada a ver com capacidade de pregar, conhecimento bíblico, tempo de igreja. Vou repetir. Quando digo preparo, não tem nada a ver com capacidade de pregar, conhecimento bíblico, tempo de conversão. A gente precisa retirar isso. Não tem nada a ver também com idade, não tem nada a ver também com aquilo que você desempenha na igreja. Porque se nós formos falar sobre isso, nós começamos a entender uma coisa aqui muito clara.
Pedro era um indouto. Você olha a história de Pedro, quem era Pedro? Era um camarada que não tinha conhecimento algum. Então, conhecimento... O preparo que digo nesse texto, e quando você olha, Pedro falando assim, agora sei, pelo contrário, versículo 34 ainda, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Cristo prepara uma igreja para pregar a sua palavra. O que Cristo fez com Pedro? Pedro, está aí, ó, uma comida descendo no lençol, Pedro estava orando, provavelmente em jejum, o entendimento é esse, por volta de meio-dia, o fogão estava lento, a comida não estava sendo, parece de vez em quando na nossa casa, quando a gente está com fome, né? A gente chega, mulher, a comida está pronta aí? Ai, já está fazendo, o fogo está lento. Mas era Deus mesmo segurando o fogo para Pedro começar a ter fome. Porque ele sobe ao terraço para orar meio-dia, e o entendimento que eu tive é que ele estava em jejum, e aí começa a se atrasar a comida, onde ele ia matar sua fome, entregar o seu jejum. Dali, Deus começa a trazer um êxtase para ele, e ele começa a ter visão. Olha como é que Deus trabalha com a gente. Porque às vezes também a gente precisa, na verdade, a gente precisa procurar Deus, jejuar e orar, para entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. E Cristo trabalha nessa igreja que está buscando a sua vontade, nessa igreja que está buscando em oração, nessa igreja que está buscando o jejum, nessa igreja que tem um momento com Cristo, e ele fala assim, cara, espera aí, o almoço vai atrasar, e você vai enxergar uma coisinha. O que você vai enxergar? Você vai enxergar um lençol com quádrupeds, com répteis, com os animais aí, você vai pegar, vai estender a sua mão, mata e coma. Aí, quando você fala disso, Pedro diz assim para o Senhor, de maneira nenhuma vou comer algo imundo. Aí Jesus fala para ele assim, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Não diga que é impuro aquilo que eu digo que é puro. Pedro, mata e come. Depois aquele negócio sobe, e Pedro fica ali procurando entender. Quando os homens chegam para procurar Pedro, os homens que vão a mando de Cornélio, a palavra do Senhor diz que Pedro começa a entender o que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando para ele que ele não podia fazer acepção de pessoas, de judeus e gentios. O evangelho não é só para os judeus. E tinha uma coisa assim no coração de Pedro. E tem, às vezes, com isso no nosso coração. Pastor, aquele dali não é para o evangelho. Tem pessoas que não pregam porque acham que Jesus não serve para aquele povo, ou tem pessoas que não pregam para alguém que acha que Jesus não vai salvar. Mas o evangelho não é exclusividade dos judeus. Só se você for olhar uma coisinha mais profundo nesse texto, Pedro estava onde? Na casa de Simão, um curtidor, que era também um gentio. Né? Há uma pedra aí, irmão. Deixa aí. Isso aí. Não sei o que está acontecendo, não. O pastor Cláudio Duarte passou mal outro dia na mensagem e falou assim, irmão, pode ficar tranquilo, não é demônio não, tá? Isso aí também não é demônio não. Alguém que tacou aí, aconteceu alguma coisa aí. Relaxa. E agora, onde é que eu estava? Tá. Vamos lá. Então, Pedro estava onde? Na casa de Simão Curtidor. Cristo já estava trabalhando com ele. Aquele pensamento de que o Cristo, o Evangelho era só do judeu, Jesus tira dele. Isso quer dizer para nós que todas as pessoas importam. E todas as pessoas são alvos desse amor de Deus.
e todas as pessoas estão prontas para serem salvas por Deus. É interessante que você olha e diz o seguinte: Cornélio era um cara bom, a sua palavra era muito boa, mas lhe faltava uma coisa, conversão, e uma coisa que é clara: a condição de todos os homens sem Cristo é a mesma condição que está em Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente Cristo pode aproximar esse homem novamente de Deus. E o que Cristo está falando para ele assim? Você precisa ter compaixão e amor pelas vidas, independente de onde elas vieram. Independente de onde as pessoas vêm, do seu passado, da sua religião, daquilo que elas cresceram ouvindo, daquilo que elas entenderam, Cristo está falando assim: olha, Pedro, eu estou disponível para salvar todo tipo de pessoa, e eu não sou exclusivo seu. Irmãos, Cristo não é exclusivo nosso. Cristo tem que ser pregado, salvar vidas. Cristo tem que ser pregado para salvar outras vidas. E é interessante que você olha para esse texto e você vê um Pedro que tinha isso no coração, e era igreja. E era igreja. Cristo começa a trabalhar. Você entende o preparo que ele dá para a gente? Você entende que o que Cristo está falando para Pedro? Você tem que amar essa pessoa como eu amo, você tem que querer ela, o bem dela como eu quero, e eu não faço acepção de pessoas. Eu não separo por causa de cor, Pedro. Eu não separo por causa de cargo, eu não separo ninguém por causa de condição financeira, eu não separo ninguém porque é A ou B. Para mim, todas as pessoas são perfeitamente aptas para serem salvas por mim, porque eu amo todos. O que Cristo está falando com Pedro? Sabe aquilo que eu falei lá atrás? Cristo falando: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é para só os judeus, não é só para a igreja, para todos. O preparo está aí, irmão. Sabe onde é que está o preparo também da nossa vida, para pregarmos, para salvar vidas nesse lugar? Está alinhado com a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Pedro ia onde? Na casa de Cornélio. O que Pedro fala? Quando Cristo chega para ele e diz o seguinte: olha, tem aí 3 homens te procurando. Desça sem hesitar, vá para a casa de Cornélio. Pedro vai lá e obedece. Nós estamos em missão e o nosso preparo passa por a gente estar alinhado com a vontade de Deus. O que é estar alinhado com a vontade de Deus? Cumprir a sua missão. Não cumpriu a sua missão, nós estamos fora daquilo que Deus tem para nós. Cito, por exemplo, Jonas. Deus chama Jonas e diz o seguinte: Jonas, prega contra Nínive, porque a sua maldade subiu até mim. O que Jonas faz? Pega, se desvia para Tarso, pega um navio, e a palavra do Senhor diz que Jonas vai contra a vontade de Deus. Preparo para a igreja não sair daquilo que ele quer para a igreja. E cumprir a missão é uma coisa que nós precisamos entender, que nos alinha com a vontade de Deus. A igreja não foi chamada para ficar aqui sem cumprir a sua missão, sem cumprir a missão de Cristo. Quando você olha, por exemplo, quando Jonas vai, e não cumpre, enquanto ele não cumpre, Deus vai lá e trabalha com ele, tira ele lá do grande peixe, até ele entender qual era a vontade de Deus para ele, e ele vai lá e cumpre. Quando nós olhamos isso, irmãos, nós vemos uma igreja que está alinhada com a vontade do Senhor. Aí você fala assim para mim: pastor, mas quando é que a gente faz isso?
Onde é que Pedro estava? Pedro estava num domingo, marcando evangelismo. Pedro estava num lugar onde nós nos reunimos para decidir quem a gente ia evangelizar, qual rua que a gente ia subir. Não, Pedro estava atento à vontade de Deus e à sua voz. E dali não precisou chamar o pastor, por exemplo. É uma coisa interessante. Tem tempo que eu não falo isso, mas eu vou repetir. Pastor, me chamou para visitar. Se o teu pastor puder ir, a gente vai visitar junto. Né? Mas também se você me chamar para expulsar demônio, não vou. Eu vou falar assim, olha, vá, peça perdão pelos teus pecados, expulse sozinho. Não é que teu pastor está fugindo do diabo, não. Jamais. Mas que você é crente. Você não está escorado no pastor, você não está escorado em ninguém, você está escorado no poder do Espírito Santo e no poder do nome de Jesus. Tem que sair. Não é isso? Mas você olha um Pedro que está onde? No campo. Aonde ele está alinhado com a vontade de Deus. Então, se é para Jope ressuscitar Dorcas, a gente vai para Jope. Se é para descer a Cesareia e chegar na casa de Cornélio, chegar na casa de Cornélio, eu vou chegar na casa de Cornélio e vou fazer o que Deus está mandando. Simples assim. Uma igreja disponível, uma igreja que está alinhada, uma igreja que está preparada, uma igreja que avança na obra que o Senhor mandou. Assim como Jesus ensinou a Pedro, ele nos ensina hoje que não precisamos fazer acepção de ninguém. Todos são e devem ser alvos desse amor de Deus. Todos são e devem ser alvos da nossa evangelização. Todos são e devem ser alvos daquilo que Cristo fez por nós. Nós precisamos ir e pregar. A preto, a branco, a louro, moreno, a aposentado, aquele que tem pouco dinheiro, aquele que tem muito dinheiro, no meio do trabalho, em casa, na faculdade, na escola, para o chefe, para o não chefe. E aí você não pode fazer acepção de pessoas. O exemplo maior disso daí foi Cristo. O exemplo maior. Eu vou citar 2 exemplos. Jesus, uma vez, ele chegou, depois de acalmar uma tempestade, em Lucas capítulo 8, você vê essa história, ele atravessa para o outro lado, e chega do outro lado, ele encontra uma cidade chamada Gadara, e chega lá em Gadara, ele prega o evangelho, ele liberta, salva aquele homem, um homem que ninguém conseguia mudar a história, ele foi lá e mudou a história. Você vê um Jesus, por exemplo, é uma coisa interessante. Pastor, a gente pega muito o Salmo 1, para não sentar à roda dos escarnecedores. Jesus nunca sentou à roda dos escarnecedores, mas foi pregar aos pecadores, mas foi falar aos pecadores. Por exemplo, uma coisa interessante, no bar você tem que ir abraçar as pessoas. E pode perguntar à minha família aí, que se eu não abraço lá. Pode perguntar se eu não abraço aqui. Isso é fato. Somos luzes. Falamos que somos luz, falamos que somos sal da terra. A gente não vai para sentar na roda dos escarnecedores e falar mal do evangelho, falar mal do próprio Cristo. Mas a gente vai onde o pecador está, para salvar o pecador. O Jesus, quando, por exemplo, ele senta na casa de Levi, e as pessoas questionam os seus discípulos, dizendo assim, por que seu mestre senta com os pecadores para comer? Se a gente quer salvar a vida, a gente tem que salvar a vida de pecador. Porque crente já está salvo. Vocês já estão salvos. Não tem que pregar mais o evangelho para você, não. Se você falar para mim assim, pastor, prega o evangelho para mim, aí eu vou falar, está pegando. Porque a gente tem que salvar pecador. Quando você olha esse Pedro, ele está indo numa casa que um homem era um pecador. Estava longe dos caminhos do Senhor. Era bom, mas estava longe. A palavra do Senhor mostra que Jesus é esse exemplo para nós, para a gente amar o pecador, para a gente buscar o pecador, para a gente salvar o pecador. Esse é o nosso alvo. Aquele que a gente acha que tem menos condições de ser crente. É esse que Jesus quer salvar. Aquele que se acha bom, que se acha o cara, é esse que Jesus quer salvar. E Pedro foi lá e entendeu.
Agora sei que não devo fazer acepção de pessoas. Agora eu estou preparado para pregar o Evangelho. Quando a gente entende isso, a gente está preparado. Não é questão de conhecimento bíblico. Ah, pastor, tem que ter ensino teológico. Não. Porque Pedro, ele pregou uma mensagem, aí eu vou destacar o terceiro ponto. Qual foi a mensagem que Pedro pregou? Pedro estava ali diante de Cornélio e o Espírito Santo já tinha trabalhado. No terceiro ponto, eu destaco a mensagem pregada por Pedro. E você parar para pensar comigo, Pedro chega diante de Cornélio, Pedro está com a faca e o queijo na mão. E ele faz uma mensagem, ele prega uma mensagem. Mas eu queria te chamar a atenção ao que diz o versículo 30. Cornélio diz assim, Cornélio respondendo a Pedro, faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas brancas resplandecentes que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Cornélio está como aqueles campos verdejantes. Pronto para quê? Para a colheita. O Espírito Santo já tinha trabalhado na vida desse cara. O Espírito Santo já estava falando com ele. O que Pedro tinha que fazer ali? Simplesmente pregar uma mensagem e fazer o apelo. Simples assim. E agora qual foi a mensagem que Pedro prega? Se fosse hoje uns pregadores de hoje, o que fariam? Olha, a minha denominação é melhor. Eu sou Igreja Batista. Né? Você está entendendo, né? Eu sou a Igreja Batista. Outros iriam falar assim, olha, eu sou bom pastor, estou juntinho com Deus. Ele falou comigo, iria se colocar no centro, não iria? As pessoas se vê numa possibilidade de você se desviar rápido e ganhar status, ganharia seguidor aqui. Olha, eu estou aqui porque Deus falou comigo, então você tem que acompanhar, porque eu sou agora o teu pastor. Poderia ser isso. Alguns pregadores de hoje se colocariam no centro e pregariam uma palavra para se colocar como maioral. Mas Pedro não. Qual foi a mensagem que Pedro prega, irmão? Pedro prega Cristo. Somente Cristo. E que é mais do que suficiente para mudar a história de uma vida. A história de uma família. A gente está com mensagem pronta. A gente não precisa ficar inventando. Pedro chega diante dele e ele diz o seguinte, esta é a palavra que anuncio a vocês, que Deus enviou os filhos de Israel anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Simples. Cornélio, este é o Senhor de todos. Pedro continua. Vocês sabem o que aconteceu a Jesus? Se batizou. Aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo de João. Como Deus ungiu Jesus a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo bem. Cristo não fez mal a ninguém, Cornélio. O Pedro começa a pregar uma mensagem, ele diz assim, Cristo não fez mal a ninguém, ao contrário, ele foi lá, liberou os oprimidos da mão do diabo, e porque Deus estava com ele. E uma coisa, Cornélio, tem uma coisa aqui que eu quero lhe falar. Nós somos testemunhas do que ele fez. Você é testemunha de Cristo? O que Jesus fez na tua vida? Você conhece Cristo? Quem é esse Cristo? A mensagem está pronta. A gente tem que anunciar Cristo.
Não é anunciar eu, não é anunciar a igreja, não é anunciar a denominação, preste atenção. Quando Pedro chega, Pedro está com a faca e o queijo na mão, ele fala o seguinte, é esse Cristo que é o Senhor de todos, ele só fez o bem, ele foi lá e libertou as pessoas da mão do diabo, ele cuidou de todo mundo, e a palavra diz que esse Cristo foi que fez tudo isso, e uma coisa é certa, nós somos testemunhas, nós vimos. O que Cristo já fez, que você já ouviu, que você já viu na tua vida? Quando nós falamos disso, é porque nós falamos e vivemos. Pedro fala o que ele vive, o que ele viveu. A mudança que Cristo fez na vida dele atingiu ele. Atingiu. O camarada era um camarada que a gente conhece como uma qualidade muito, muito explosiva. Cristo não fez dele um discípulo? Cristo não mudou a história dele? Ele não andou com Cristo? Ele não viu tudo que Cristo fez? Nós já temos mensagem para pregar. Quando nós falamos de pregar a mensagem que Pedro prega, é uma mensagem pronta, é uma mensagem que já existe na Bíblia. Esse Cristo mudou a história, mas Pedro não termina aí. Ele diz o seguinte, esse Cristo foi aquele que vocês mataram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vive está. Ponto. Olha que coisa linda. Você pode acompanhar essa mensagem aí, pode acompanhar o texto. Ele chega para Pedro, para Cornélio, depois eles o mataram, pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Ponto. Cristo está vivo. Anuncia. Qual é a palavra que nós vamos anunciar? Cristo está vivo, que é uma coisa muito interessante para a gente anunciar nessa noite. Cristo está vivo. Quero dizer para você o seguinte, você que tem outra religião, que tem outro líder na religião, o teu líder está morto. Cristo está vivo, vivo está, e ele é ressurreto, ele foi ressurreto pelo poder que é no nome dele. Ele venceu a morte. Qual foi a mensagem que Pedro prega, irmão? A mensagem simples da cruz, do Calvário. Quando você olha, Pedro ainda continua a mensagem. Ele diz assim, nós somos as testemunhas, versículo 41, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu de entre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus de vivos e de mortos. Simples assim. Por que a gente precisa falar que, eu não sei pregar? Pedro foi lá e só pregou uma mensagem simples. Cristo é suficiente. Se Cristo não for suficiente, irmão, a gente está na religião errada. Porque a gente às vezes fica falando, o que eu vou falar, pastor? O que a gente vai falar? O que a gente vai ministrar? Pedro chega na casa de Cornélio e ele diz assim, olha, esse Cristo que está aqui, está vivo, ressuscitou, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que coloca Cristo no centro, uma mensagem que fala do amor de Cristo, uma mensagem que fala daquilo que Cristo fez, uma mensagem que fala daquilo que Cristo nos dá, uma mensagem que fala daquilo que Cristo separou para nós, uma mensagem que fala que através de Cristo nós somos perdoados os nossos pecados. Simples assim, muito pura, muito clara, e a palavra do Senhor diz que Pedro prega essa mensagem. A igreja precisa pegar Cristo. A igreja tem que parar de pregar mensagem de autoajuda, mensagem que levanta ego, levanta dando glória, olha para mim, chora, todo mundo chorando, o pessoal olha para o pastor, cara, o pastor está chorando, eu falei, eu? Estou quase não arrancar o microfone dali. Que mensagem é essa que a gente está pregando hoje, irmãos? Que mensagem é essa? Ou então estou na igreja na religião errada, porque eu entendo que Cristo é suficiente. O Cristo que nós pregamos, irmão, não precisa de mais nada. Se Ele é o centro, ponto. Ele converte o macumbeiro, ele converte o pior dos piores. Ele cura a depressão, ele cura toda sorte de
de maldição, Ele tira toda sorte de maldição, Ele cura toda sorte de doença, Ele salva, Ele muda, Ele é poderoso, Ele é completo. É por isso que Colossenses Paulo vai falar que a plenitude de Deus habita em Cristo, Ele é tudo, faz tudo. Ele faz tudo. Então, por que a gente às vezes quer pregar uma mensagem que levanta ego? Aí a minha segunda-feira é igualzinha a segunda-feira da semana passada, não mudou nada na minha vida. Mas quando Cristo entra, há uma mudança transformadora na vida de cada um de nós, irmãos, na vida da igreja, na vida da nossa família. Porque você olha para esse texto, Pedro prega uma mensagem cristocêntrica. E antes que ele comece a pregar, antes que ele faça o apelo, os frutos já apareceram. Por que a igreja está deixando de colher frutos hoje? Porque a igreja está pregando uma mensagem que diz o seguinte, assim, cara, vem para cá, você vai parar de sofrer. Ou então quando a gente dá muita ênfase ao eu, olha, irmãos, ou então as riquezas terrenas, a gente fala muito de riqueza terrena, não muda a nossa vida, não transforma a nossa história e nos leva a ter um compromisso aparente com Cristo. Por que a gente está experimentando um tempo tão difícil? Porque as pessoas não foram afetadas pela palavra do Evangelho, elas foram afetadas pela palavra do homem. E na hora dos momentos difíceis, é que aí a gente mostra quem a gente é. É quando a gente diz assim, olha, seja fiel, continue sendo fiel ao Senhor, entregue tudo que você puder, a tua vida, faça o que você tem que fazer, mas faça para a honra e a glória do Senhor. Mas se Ele não te abençoar, não é porque Ele não te ama, não. É porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele te ama, Ele te ama, e é porque Ele sabe o que é melhor para você. Não quer dizer que Ele deixou de te amar porque você não conseguiu aquilo que você queria. E a gente está ouvindo hoje, se Cristo não fez é porque você não teve fé. Se Cristo não fez, é porque Ele não te ama. Ou então aí as pessoas começam a parar no meio do caminho. Começa bem a caminhada, e daqui a pouco elas desistem de ser crente, desistem de andar com o Senhor. Porque a gente pregou uma mensagem que vem para cá e você vai parar de sofrer. Cristo é a mensagem que a igreja deve pregar. E os frutos virão. Eu tenho certeza que vai chegar um tempo em que igrejas vão ser despertadas para voltar à pregação da palavra. E isso que vai ser suficiente para mudar a história de pessoas. A gente está se cansando de ouvir coisas do homem, mas a gente vai voltar à palavra. O Senhor nos chama a retornar à palavra, o Senhor nos chama a pregar a palavra. A palavra do Senhor diz, e aí o quarto ponto para eu encerrar, os frutos aparecerão, irmãos. Quando pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo, não precisa de mais nada. Olha o que acontece na casa de Cornélio. Enquanto Pedro falava estas palavras, Pedro não tinha terminado a mensagem. O Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Que mensagem que ouviram? Cristo. Foi uma mensagem de levanta dando glória. E rapaz, eu tenho uma raiva disso. A Sheila sabe disso. A gente tem uma raiva. Levanta dando glória. Aí tinha uma... Essa daqui não vou nem falar no microfone. Hoje terminam as suas provas. Terminar as provas, irmão, porque o Senhor vai colocar a gente no céu, né? Enquanto a gente está aqui, a gente vai estar em dificuldade. A verdade é essa. Mas quando você fala de frutos, os frutos vêm, irmãos, porque muda a história. A Sheila está rindo aqui porque ela lembrou lá do nosso passado. Ela levantava dando glória assim. Levantava não. Mas os frutos virão. Os frutos virão quando a igreja estiver disposta para abrir a sua boca e Deus usá-la. Os frutos virão quando nós estivermos dispostos a pregar uma palavra cristocêntrica. Os frutos virão
quando nós estivermos prontos para salvarmos vidas. E o que são os frutos? Conversões. O que são os frutos? Conversão de toda a família. A palavra do Senhor diz que estavam reunidos ali na casa de Cornélio, toda a sua família, os amigos de Cornélio. A palavra do Senhor diz que o nome de Cristo foi engrandecido, o Espírito Santo foi derramado. Houve um mover de Deus naquele lugar. Aonde Cristo está, irmãos, tem que acontecer o mover de Deus. Isso que tem que alegrar na nossa vida, a nossa presença na presença de Deus, quando nós ouvirmos a sua palavra e vemos o que Deus faz através da sua palavra. Quando nós olhamos, Deus visitou o seu povo com grande glória. Quando nós olhamos, o que Deus pode fazer no meio de nós vai além dos nossos entendimentos. Por isso que nós precisamos continuar pregando. Por isso que nós precisamos continuar sendo essa igreja disponível. Por isso que nós precisamos estar preparados para amar como Cristo amou. Por isso que nós precisamos estar pregando Cristo, uma palavra verdadeira. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar prontos a ir, porque Cristo quer usar a sua igreja, quer usar a minha e você, em qualquer lugar. Quando nós olhamos para esse texto, eu quero te fazer um convite. Olhe para os campos estão brancos para a ceifa. Olhe para esse tempo, os ceifeiros são poucos. Rogue ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Talvez você pode ser a resposta de oração dessa igreja, de ser esse trabalhador que bota a mão na massa e que não espere pelo outro. Mas a gente precisa orar, porque os campos estão brancos para a colheita e precisamos ter ceifeiros para essa seara. Olhe, irmãos, com uma intenção de ver que há uma recompensa para aqueles que trabalham para salvar vidas. Você vai ler isso em João capítulo 4, verso 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes, ou então os seus molhos, porque cumpriu aquilo que Deus mandou. Quando nós olhamos para esse texto, olhe com essa perspectiva, que Cristo tem procurado você, Cristo tem procurado a igreja, para usar nessa noite, que você seja esse Pedro, que você seja essa igreja, e que Cristo use você, assim como usou Pedro. E você não tem noção do que pode acontecer. Você pode entrar, salvar uma família inteira, como você pode salvar uma sociedade inteira. Tudo de bom que vai acontecer nessa humanidade passa pela igreja. Pode colocar isso no teu coração. Mas tudo de ruim também vai passar pela igreja. Se a igreja se omitir, esse mundo vai continuar do mesmo jeito. Se a igreja se omitir, Guarani vai continuar do mesmo jeito. Agora, se a igreja se posicionar, Cristo pode salvar vidas e mudar histórias desse lugar. Amém? Que você seja essa igreja. Que você seja esse Pedro que salva vidas para a glória do Senhor. Vamos orar? Eu queria orar por irmãos nessa noite, irmãos que estão em dificuldade, irmãos que vão passar por uma cirurgia. Fábio já pode vir para cá para frente, né? Isso, está confirmado, Fábio, dia 25? Isso, então vamos orar pelo Fábio, orar pela mãe do irmão José, ore pela nossa irmã Maria de Lourdes. O Senhor sabe o que tem para cada um de nós. Nossa obrigação como igreja é orar, irmãos. Nós não podemos abrir mão disso que Deus nos deu, orar, né? E que Deus abençoe também a nossa família Fortunato, que Deus tem sustentado aí, né, a cada dia. Vamos ficar em pé? Tem mais alguém que queira receber oração nessa noite? Para orar encerrando? Qual o nome dele, sabe? É a irmã Rita, né? A irmã Rita pediu oração, não está passando bem não. Mas, é? Mas sabe o nome dele não? Mais alguém, irmãos?
queira vir aqui à frente, vem aqui à frente. Oxigênio. Mas estão bem. É mesmo? Tá bom, vamos continuar orando. Mais alguém, irmãos? Aqui à frente? Alguém que a gente queira que a gente ore? Não há? Então vamos orar. Estenda suas mãos. Abençoe a vida desses irmãos em nome de Jesus. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome. Ó Deus, porque o Senhor é Deus na nossa vida e não há outro Deus além do Senhor. Nessa noite nós reconhecemos que somos pequenos, ó Deus, diante da Tua majestade, da Tua grandeza. É por isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite, por vidas que aqui se encontram, ó Deus, pedindo, Deus, o Teu conforto, a Tua bênção e a Tua paz sobre cada um de nós, ó Deus. Toma ainda, ó Deus, nós te pedimos pela família Fortunato, continua sustentando teus filhos, ó Deus, levanta teus filhos e abençoe, ó Pai, nesse momento. Mas também, Senhor, nessa noite queremos levantar um clamor, ó Deus, pela vida da nossa irmã Maria de Lourdes, Senhor. O Senhor conhece o estado da sua filha nesse momento, o Senhor conhece o diagnóstico do médico, mas o Senhor é aquele que dá a última palavra, Senhor. E nós cremos, ó Deus, no Teu poder, nós cremos no que o Senhor pode fazer. Então, Senhor, toma a Tua filha em Tuas mãos, cuida dela, abençoe a Tua filha. Toma a mãe do nosso irmão José, a nossa irmã Maria da Penha, abençoe poderosamente, derrama das Tuas bênçãos naquele lugar. Ó Deus, envia os médicos, envia os remédios, Senhor, naquele lugar. Cuida da Tua filha, entra com providência naquele hospital, Senhor Deus, e vem em nome de Jesus fazer um milagre na vida da Tua filha. Cuida dela, ó Deus, abençoe poderosamente toda a família também, ó Deus, da mesma forma na vida, ó Deus, do Fábio, ó Deus, toma o seminarista Fábio em Tuas mãos, ó Deus, prepara esse dia da cirurgia, se assim for da Tua vontade, Pai querido, porque o Senhor é Deus em Israel, o Senhor é o nosso Deus, e se o Senhor quiser colocar a mão, Senhor, Ele não precisará passar por cirurgia, mas, Senhor, que o Senhor conduza toda a cirurgia de acordo com a Tua vontade. Abençoe poderosamente. Toma também, ó Deus, a nossa diaconisa Rita em Tuas mãos. Abençoe, Pai querido, a Tua filha. Ela pediu oração, Senhor, eu não sei qual motivo, mas, Senhor, a sua saúde está aos seus cuidados. Cuida da Tua filha, entra com providência, Senhor, na vida da diaconisa Rita. Ó Deus, da mesma forma, Senhor, eu quero também, ó Deus, entregar, ó Deus, o pai dessa funcionária da diaconisa Elisângela, Senhor. Tome em Tuas mãos, Senhor, cuida dele, cuida da família nesse momento, entra com providência na vida dessa irmã, ó Pai querido, e que o Senhor entre com providência na vida dele, Pai querido. Muito obrigado, nós cremos no Teu poder, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus, e nós cremos, ó Deus, no Teu agir, Pai. Ó Deus, apresentamos, ó Deus, a vida de Michele, a vida de Adalto também nessa noite, te agradecendo pelo livramento que o Senhor deu. Ó Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor cuidou deles, muito obrigado, porque não houve nada mais sério, Senhor. Agora também, ó Deus, toma a vida de Michele em Tuas mãos, entra naquele coração, Senhor. Ó Deus, venha, ó Pai, em nome de Jesus, mudar, ó Deus, o coração da Tua filha, e abençoe ela poderosamente, que ela lembre, ó Deus, que há um Deus dos céus, que a ama, que trata, que cuida dela, Senhor, que tem dado vida. Abençoe o Adalto, ó Deus, a sua saúde. Abençoe também o pastor Valdir, a sua saúde. Abençoe poderosamente, Pai. Nós entregamos os Teus filhos, ó Deus, que carecem, ó Deus, da Tua intervenção. E te pedimos, Pai querido, faça isso. Faça para a Tua honra e Tua glória, de acordo com a Tua vontade, o Teu querer na nossa vida. Nós oramos, Pai, não porque merecemos, mas pelo nome santo de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe. Se quiser, pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Estamos encerrados. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.